Vou direto ao ponto. Como anda a saúde dos seus rins? Você tem feito exames de rotina? Tem bebido água? Por isso que eu perguntei para você, ó. Falei, ó, separa o copinho de água. Isso aqui, ó, importantíssimo. Importante, mais ainda, estar sempre de olho na saúde dos nossos rins. Afinal, essa duplinha aqui, parecem dois feijõezinhos, né? Pois é, mas essa duplinha aqui é responsável por produzir a nossa urina, filtrar, né, do sangue toda a impureza, tudo que for nocivo para o nosso organismo, entre outras funções. Ou seja, eles são fundamentais para o funcionamento do corpo humano. 20 milhões de brasileiros sofrem com doença renal crônica e muitos nem fazem ideia disso, porque a doença ela é silenciosa e os sintomas são praticamente imperceptíveis nas fases iniciais. A estimativa, gente, é de que 50 mil pessoas morram por ano da doença sem ao menos ter tido acesso à diálise ou transplante. E para chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce, a Sociedade Brasileira de Nefrologia está coordenando uma ação em todo o país, por isso convidamos a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a doutora Lília Carmo, para conversar aqui com a gente. Doutora, boa noite, seja muito bem-vinda. A gente está falando aí de órgãos fundamentais e o que pode levar um paciente a desenvolver uma doença renal crônica. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E a saúde renal é extremamente importante porque várias doenças podem acometer o rim. E eu ressalto duas que são extremamente prevalentes na população brasileira, que é a hipertensão e o diabetes. Então são duas doenças extremamente frequentes, que se não controladas, levarão a uma perda progressiva e total do funcionamento renal, o que significa que os pacientes param de urinar, vão ficar inchados, vão ficar com todas as impurezas no sangue que pode levar à morte. E isso os levará à necessidade de diálise de urgência e até mesmo se entrar numa fila de transplante e esperar por um longo período até conseguir um órgão compatível. Então a melhor estratégia é a prevenção, é a promoção de saúde. E para isso é necessário a dosagem da creatinina, que é um exame super simples e amplamente disponível em toda a rede pública e privada. Aproveitando que a senhora falou de exame, então, para a gente que, enfim, está aqui acompanhando, que tipo de exame dá para a gente sempre ficar de olho ali na saúde dos rins, né, na saúde renal? Tem algum tipo de exame específico, algum médico específico que a gente deva procurar? É um exame super disponível, simples, tem um custo super baixo, super fácil de fazer em todos os locais, para todo o povo, que chama creatinina. A creatinina, ela é um marcador da função renal. Então, quando o rim começa a não funcionar adequadamente, ela sobe. Então, você tem os níveis aumentados. E aí, neste momento, é necessária alguma intervenção, controlar a doença que está causando o problema e investigar. Mas se você não faz a dosagem, você não tem como saber, porque não dá sintoma nessas fases iniciais. Somente quando já não tem mais o que ser feito, que o rim começa, que os pacientes começam a ter algum sintoma, né? Então guardem o nome, creatinina. Esse exame ele pode ser solicitado por qualquer médico da atenção primária, o médico de família, o clínico geral, o seu cardiologista, em qualquer check-up anual. Então, assim, é muito fácil, importante, mas muitas vezes esquecido no check-up anual, né, no rastreamento de saúde dos pacientes em geral. Ninguém lembra da creatinina, mas agora todo mundo está lembrando, porque a campanha está bem intensa, uma campanha enorme, muito bonita, que vai fazer diferença na saúde da população. Agora, doutora, falamos da doença crônica renal, mas outras doenças também acometem os rins, né? E tem algum grupo com predisposição para essas doenças? Então, muito importante, existem doenças hereditárias que causam problema renal, mas as principais no mundo todo são hipertensão e diabetes, que são extremamente prevalentes e preveníveis e tratáveis na população. Né? Então, assim, e que tem a ver com os hábitos da sociedade moderna, né? Com a obesidade, com o sedentarismo. Então, diante de uma população que tem uma incidência elevada de hipertensão e diabetes, consequentemente, existe muita doença renal crônica. Né? E são as duas principais. Obviamente, tem outras doenças específicas renais, mas são mais raras,
são extremamente importantes, mas do ponto de vista de saúde pública, a gente precisa pensar nas doenças mais prevalentes, que hoje representam até quase 40%, 50% dos casos de pacientes em diálise. E são todas doenças preveníveis, controladas. Então, por isso, a importância, né, da prevenção e do rastreamento e desse diagnóstico precoce. E, doutora, rapidamente, quando a gente fala em prevenção, hábitos saudáveis, né? Desde atividade física, beber água, uma comida saudável também, é mais ou menos por aí, né? Não, com certeza, porque isso, de certa forma, previne, né? Não evita, né, o diabetes quando você tem uma nutrição adequada, quando você tem atividade física, quando você tem hidratação adequada, não faz uso de substâncias, de drogas, falo medicamentos mesmo de forma indiscriminada, né? E uma avaliação periódica de saúde com a dosagem da creatina, porque você precisa de um exame para saber a saúde renal, não tem como você só sentir sintomas, porque não dá sintomas. Então essa é a mensagem principal. E a boa notícia é que hoje existem medidas que controlam a progressão e você evita desfechos desfavoráveis, que obviamente ninguém quer ter esse tipo de consequência tão devastadora. Doutora Lília, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela mensagem super importante. Gente, toda segunda e quinta-feira do mês de março, né, é celebrado o Dia Mundial do Rim. É claro que a gente tem que falar disso todo ano, mas especificamente a gente veio aqui para trazer esse alerta que é super importante. E muito obrigada, viu, doutora? Até uma próxima, te aguardo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Dosem sua creatinina. É isso aí. Tchau, tchau.